Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês, nessa linda manhã na cidade santa de Jerusalém. Eu me encontro aqui na altura de parte das escavações arqueológicas que revelaram a cidade de Davi, que fica evidentemente ao lado, da cidade velha de Jerusalém. Aqui vocês podem ver as muralhas. Eu já gravei dentro desse sítio arqueológico, mas ainda é muito cedo e ele naturalmente ainda não está aberto. Mas, como eu vim fazer minhas orações aqui no Kotel, resolvi dar uma parada aqui para poder gravar minha mensagem de Torá para vocês. E eu quero que vocês compartilhem comigo o mesmo sentimento que sempre me toma quando eu passo por aqui, que é de lembrar que cada uma dessas pedras é testemunha do reinado de Davi, e naturalmente também seu filho, o rei Salomão. Eles caminharam e governaram toda a terra de Israel a partir seus palácios. Davi não construiu o Beit HaMikdash, nós sabemos que a Kadosh Baruch Hu não permitiu, mas seu filho, Shalom HaMelech, o rei Salomão, o mais sábio de todos os homens, cumpriu essa missão e ergueu o Beit HaMikdash, assim como boa parte da cidade velha de Jerusalém. Eu quero, enquanto vocês desfrutam dessa vista, eu quero lembrar a todos que no mundo todo o povo judeu vai fazer a leitura de uma nova porção semanal da Torá aqui nesse Shabat, naturalmente a Parashá Ekev. E eu quero começar minha reflexão acerca da Parashá Ekev. Naturalmente, a cada ano eu tenho oportunidade de gravar uma mensagem nova e a reflexão que eu trago para vocês hoje também é uma reflexão nova. Mas eu quero começar mencionando 4 passuquim da Torá, que estão aqui, justamente no livro de Devarim, Devarim 8, passuquim 11, 12, 14 e 17. E na Torá está escrito: guarda-te para que não te esqueça do Senhor teu Deus e deixes de guardar seus decretos, mandamentos e juízos que hoje te ordeno. Moshe Rabbeinu está falando para o povo judeu e ele prossegue: para que não comas e te fartes, construa belas casas e nelas habite, te ensoberbeças e te esqueça do Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da casa da servidão. E digas no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me trouxeram essas riquezas. A advertência de Moshe Rabbeinu está muito clara. Na verdade, como eu tenho chamado a atenção de vocês, o livro de Devarim se dedica todo a isso. A rever os acontecimentos, os mandamentos. E Moshe Rabbeinu faz várias advertências ao nosso povo para que ao entrar na terra de Israel não cometa erros do passado. Mas esse mandamento que está contido aqui, nesses 4 passuquim da Torá, é fonte de todas as bênçãos que o povo judeu recebeu ao longo da sua história e também é a razão última de todos os opróbios que se abateram sobre o povo judeu. Vejam, que nós, como povo, incorremos no pecado da idolatria quando nos esquecemos do nosso Senhor, nosso Deus, que nos tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Nós nos esquecemos de Kadosh Baruch Hu quando comemos e nos fartamos, como no banquete promovido por Ahasverosh, na Pérsia. E nós sabemos o que aconteceu, como descreve a Megilá de Esther. E também quando construímos belas casas e consideramos que tudo que nos chega, ou seja, todas as riquezas, são o resultado da força das minhas mãos, da minha inteligência, do poder do meu braço. Não foi o que aconteceu com o povo judeu na Alemanha nos anos 30? Ou seja, a origem dessas transgressões, das transgressões que ao longo da milenária história do povo judeu nos conduziram
a perseguição, ao genocídio, ao assassinato cometido pelos nossos inimigos, quase sempre é motivado pela mesma e última razão. Mas, Átila, qual é essa razão? A arrogância. A arrogância que nos afasta de Deus. E o Talmud revela que existe um mandamento para nós justamente não sermos arrogantes. Sempre que a Torá usa, no início das suas ordenações a frase guarda-te para que não, ela está nos advertindo para não violarmos uma lei. Nós sabemos o que acontece com o nosso povo quando nós violamos uma lei. E nós assumimos no Sinai o compromisso de cumprir os juízos, os mandamentos e os decretos do nosso Senhor, nosso Deus. Especialmente quando nós nos esquecemos de Deus. E nós nos esquecemos de Deus quando nós nos tornamos arrogantes. Vejam, mesmo para um judeu observante da Torá, esse é um desafio extraordinário, ter em tudo aquilo que ele faz, como parte de todas as suas atividades diárias, no trabalho, em casa, dentro da sinagoga, no Beit Midrash, na Yeshiva, em que ele estuda a Torá, na relação com seus rabinos, na relação com seus vizinhos, em tudo, quando ele come, quando ele vai ao banheiro, em tudo, ele deve ter em mente o serviço divino. E você pode perguntar aí do outro lado da câmera, mas Átila, eu sei que um judeu observante não profere menos de 100 brachot por dia. Nós comemos e agradecemos a Deus, nós bebemos e agradecemos a Deus, nós conseguimos uma vaga no estacionamento, agradecemos a Deus, o arco-íris se abre no céu, nós agradecemos a Deus. Tudo que nós fazemos envolve gratidão, que naturalmente é o oposto direto à arrogância. Mas mesmo o judeu observante, que não deixa de proferir no mínimo 100 brachot por dia, quando ele não envolve Hashem em todas as suas decisões, decisões do trabalho, decisões familiares, decisões nas relações com os seus vizinhos, com a sua comunidade, quando ele não envolve Hashem, ou seja, quando ele não pensa sobre aquilo que o Criador espera dele em cada situação da vida, ele se afasta do Criador e dessa forma se comporta arrogantemente. Quando a Torá nos adverte para não nos tornarmos arrogantes e não nos esquecermos de Hashem, é porque ela está nos alertando que invariavelmente uma coisa leva a outra. O arrogante dá passos decisivos na direção de se afastar de Deus. E o que esse canal e a sabedoria judaica promovem, e é o que eu tenho feito esses anos todos, é justamente alertá-los da necessidade do desenvolvimento das qualidades morais que nos aproximam de Deus, jamais daquelas que eventualmente nos afastem. E certamente a arrogância é a mais grave de todas. O arrogante rapidamente esquece de Deus e torna-se idólatra. A história do nosso povo mostra e prova isso. A arrogância, como nos ensina o rabino Hirsch, em si mesma é o início do esquecimento de Deus. E o Talmud, numa certa de Sotá, diz com todas as letras o que diz a respeito da arrogância. Esse traço de personalidade tão negativo faz com que Hashem não habite o mesmo ambiente em que habita o arrogante. O Talmud diz, ele e eu não podemos coexistir neste mundo. Portanto, fica evidente que o Criador do universo despreza os arrogantes, porque os arrogantes estão tão cheios de si mesmos que perdem a capacidade do reconhecimento da superioridade de Deus, ou seja, do poder supremo de Deus. Não, é minha inteligência, é meu esforço, é minha capacidade, meus contatos, minha riqueza. Não há agradecimento algum às dádivas divinas. Tudo é arrogância em si mesmo. E o rabino Eliyahu Dessler aponta a arrogância como a raiz do ódio gratuito, do ódio desnecessário, que, como nós sabemos, levou à destruição do segundo Beit HaMikdash.
Eu sempre me perguntei, ao estudar a Torá, como é que nasce do seio de um judeu, observante das mitzvot, o ódio gratuito? Não faz sentido. Uma pessoa que observa a Torá, que é cuidadosa, zelosa no cumprimento dos mandamentos, como ela pode desenvolver por outras pessoas ódio gratuito, ódio desnecessário, ou seja, um ódio motivado? Exatamente o que a Torá está nos ensinando aqui. E vejam como isso está conectado à atitude arrogante dos indivíduos, porque alguém vai odiar uma outra pessoa sem uma razão legítima, sem uma razão justa. Sobretudo um judeu observante da Torá. Como o ódio pode existir em seu coração sem que ele seja provocado, sem que ele seja vítima da injustiça praticada por uma outra pessoa? Por isso, ódio infundado, ódio desnecessário. E a explicação está aqui. O arrogante, ele está tão dedicado a chegar ao topo do poder, pode ser até mesmo na direção de uma instituição religiosa, pode ser no trabalho, pode ser na sociedade, se elegendo. O arrogante está tão dedicado a chegar ao topo que ele acaba odiando os outros simplesmente por estarem numa posição que ele considera mais elevada, que ele considera mais respeitada e que ele deseja ardentemente possuir. Portanto, ele desenvolve o arrogante, o ódio daqueles simplesmente que estão no seu caminho, porque estão nas posições que ele deseja ardentemente, ainda que não revele isso abertamente, mas guarda no seu coração esse sentimento. Todos aqueles que se colocam no caminho do arrogante se tornam inimigos dele. Então agora ficou fácil compreender. Como é que pode se desenvolver no coração de uma pessoa o ódio contra uma outra sem que esta outra tenha cometido contra ele nenhum tipo de injustiça? Vejam até onde a arrogância pode nos levar. E a destruição do templo pelos romanos, é preciso chamar a atenção, foi muito apropriada, sobretudo no segundo Beit HaMikdash, que ela tenha sido feita pelos romanos, porque os romanos são descendentes de Amaleque, e Amaleque é descendente de Esav. Quem foi Amaleque? Amaleque foi a primeira nação que saiu em guerra contra o povo judeu. Nós atravessamos o Mar Vermelho, o mundo todo soube das 10 pragas que atingiram o Egito, de como Deus nos protegeu e como Deus nos tirou. Com um forte braço estendido da casa da servidão da terra do Egito. Mas os amalequitas eram arrogantes. Eles não vieram contra nós nos atacar quando nós saímos do Mar Vermelho cantando canções de louvor a Deus em nome da idolatria. Eles não vieram contra nós porque possuíam ódio ancestral contra o nosso povo, apenas em nome próprio, reivindicando a capacidade de lutar contra Deus. Então esse povo é o povo que tem proteção divina? Esse é o povo de Israel protegido por Deus? Vamos ver se eles são mesmo. Nós somos fortes, nós somos um povo de guerreiros, porque os descendentes de Esav herdaram essa qualidade. O Império Romano não deixa restar dúvida a esse respeito. Nos atacaram sem nenhuma razão aparente, apenas em nome de sua arrogância. Esse é o ápice da ideia do arrogante. Meu próprio poder é a força de minha mão. E eles pagaram para ver. E eles foram praticamente destruídos. E é por isso que nós, judeus, odiamos os amalequitas. E é por isso que nós, judeus, temos o dever sagrado de matá-los pelo que eles representam, pelo não reconhecimento da autoridade suprema de Deus. Entendam de uma vez por todas o que eu tenho dito ao longo desses 10 anos. Se você, é uma pessoa arrogante, não reconhece tudo que recebe de Deus, não reconhece que todas as bênçãos que chegam na sua vida são uma dádiva divina, você nem mesmo reconhece. Eu não me refiro apenas ao dom da vida, evidentemente, mas à saúde, a esposa, o trabalho, os filhos,
a oportunidade de estudar a Torá, a oportunidade de servir a Deus, uma vaga no estacionamento, uma promoção no trabalho, tudo que nos chega é uma dádiva divina. Entendam isso, Hashem governa esse mundo em cada detalhe por meio da providência divina, porque nós não temos merecimento para nada. Mesmo os mais tzadikim, mesmo os mais sábios, dependem da misericórdia de Deus para poder viver e receber bênçãos. Vejam como é perigoso a arrogância, porque ela desenvolve em cada um de nós um maldito complexo de superioridade. E o exemplo maior que nos ajuda a nos afastarmos desse caminho está aqui. Essas palavras são de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu tinha uma relação especial com Deus. Foi o homem que mais próximo chegou do Criador do Universo. E ele recebeu a Torá das próprias mãos de Deus. Seria uma razão suficiente para ele se considerar o mais importante de todos os seres humanos que pisaram na face da terra. Essas seriam razões suficientes para torná-lo um homem arrogante. Mas a própria Torá, nos diz, e ela é testemunha, de que ele era a pessoa mais humilde do mundo. O exemplo de Moshe Rabbeinu ecoa além do tempo e nos chega no século 21, clamando a cada um de nós para que nós sejamos humildes. Mas cuidado, porque a soberba também pode vir por meio de uma falsa humildade. Muito cuidado para não cair também nessas armadilhas do Yetzirah. Mas, meus amigos, humildade não contradiz o reconhecimento de nossas qualidades, desde que você reconheça que essas qualidades também fazem parte dos dons divinos que a Kadosh Baruch Hu deu a cada um de nós. Moshe Rabbeinu era o homem mais humilde de todos, mas ele foi à guerra, ele matou, ele destruiu os inimigos de Deus. Ele não deixou de exercitar a sua liderança, mesmo sendo o mais humilde de todos os homens. E o mesmo se aplica a cada um de nós. Humildade não significa deixar de reconhecer quem somos ou tudo aquilo que nós podemos realizar. Não é responder ao complexo de superioridade com um complexo de inferioridade. Ao contrário, significa reconhecer as bênçãos que temos e também nossas habilidades como sendo presentes que vêm diretamente de Deus, meus amigos. E eu quero terminar esse shiur e devo dizer a vocês que eu estou mais quente por dentro do que por fora, apesar do sol inclemente de Israel tão cedo já bater sobre o meu rosto. Eu quero pedir a vocês que assistam o shiur que eu publiquei ontem à noite, aqui mesmo na nossa plataforma, o terceiro shiur dedicado à causa noética. E lá eu faço um convite a todos os que se autorreferenciam, que se autodenominam, que buscam viver uma vida noética. Eu faço um convite para se integrarem a um grupo de estudos que eu estou iniciando no WhatsApp. E o link do grupo está no primeiro comentário do vídeo, a Aliança do Arco-Íris, que foi o vídeo que eu publiquei ontem à noite. Shabbat Shalom a todos vocês.